Então, a calculadora HP12C, ela é fundamental, né, para a gente fazer essa parte de juros compostos, porque ela é uma calculadora que vai, de uma forma, ela vai simplificar, né, ela vai acabar simplificando os cálculos dos juros compostos. Se a gente for colocar em equação de matemática, são cálculos muito, assim, complexos na parte mesmo de, principalmente de equação, quando a gente fala de expoentes, né, que nos juros compostos a gente acaba trabalhando com um número que tem expoente. E fazer isso, às vezes, para números muito altos, acaba que na calculadora normal, ali na raça mesmo, na matemática normal, acaba sendo um pouco complexo. E já na matemática, já na calculadora financeira, é muito fácil a gente realizar toda essa parte de juros composto, justamente pelo fato da gente mas justamente pelo fato dela já ter botões, né, que nem aqui tá aparecendo aí para vocês, o N, o I, o PV, o PMT, FV, então tudo isso daqui já são botões que vão facilitar o nosso cálculo de juros composto. E os juros compostos, na verdade, é os juros que a gente mais utiliza hoje dentro do mercado, né? Então, por isso que muitos administradores acabam utilizando a HP, né, para poder trabalhar toda essa parte de números da área da gestão financeira para facilitar. Então, aqui a gente consegue também falar sobre a questão de parcelamentos, datas, né, para quando vão ficar as datas pré-datadas, por exemplo, isso tudo a gente trabalha dentro da calculadora, né? Eu brinco, assim, que tem muitos alunos que começam assim, professora, essa calculadora não é de Deus, pelo amor de Deus, porque ela dá umas coisas muito loucas, você aperta o botão aqui e já dá o resultado, assim, super na hora, né? E é bem isso mesmo. Essa calculadora, ela é muito eficaz para a gente na hora da gestão financeira, quando a gente trabalha com orçamento. Então, quem já é da área, pode ser que já tenha contato com a HP e sabe que a HP realmente ela facilita. Eu vou ser sincera com vocês de que depois que eu conheci, né, na faculdade, que eu também tive que fazer, adquirir essa calculadora, começar a utilizar essa calculadora na faculdade, hoje, para mim, ela é, assim, muito tranquila de usar. E quando a gente, até durante o período da faculdade, quando eu já estava muito acostumada com ela, tinha uma época que eu falava assim, nossa, eu não consigo pegar uma calculadora normal, porque a gente já se acostuma com o jeito da HP, que ela é um pouquinho diferenciada da calculadora normal aí, mas a gente pega o jeito e só já percebe que ela é muito boa, e para quem trabalha realmente muito com essa parte de gestão financeira, vai saber o quanto que ela ajuda aí. Então, a gente tem aqui, né, no nosso livro, na verdade, a gente não vai iniciar o livro já fazendo cálculo direto na HP. A gente precisa dar uma relembrada em algumas situações matemáticas mesmo, né? Então, a gente vai falar agora, nessa unidade 1, a gente vai estar trabalhando muito a memória, puxar lá na memória de vocês essa questão da matemática um pouco básica, assim, né? Então, é uma unidade que eu vou já falar e vou adiantar. Se você tem facilidade com a matemática, você vai falar assim, nossa, professora, passa essa unidade, toca a ficha e vamos embora, porque eu já entendi tudo, já compreendi tudo. Mas a gente tem que entender o seguinte, a gente precisa compreender que tem alguns colegas nossos que não têm a mesma facilidade. Eu tento ser a mais didática possível dentro dessa disciplina, justamente pelo fato da gente muitos estarem voltando a ter o encontro com a matemática, então precisa relembrar algumas situações. Primeira coisa que a gente vai relembrar é a famosa regra de 3, que muitos já devem ter falado aí do outro lado, putz, não acredito. Pois é, outros já nem vão falar assim, nossa, tranquilo, né? Então, a unidade 1, a gente vai trabalhar muito essa parte de regra de 3, a gente vai relembrar um pouco. Eu preciso que vocês sejam muito sinceros comigo, porque virtualmente eu não consigo olhar para vocês e sentir no olhar de vocês se vocês realmente estão compreendendo a disciplina ou não. Quando eu estou em sala de aula, eu consigo sentir isso.
Então, só olhando, né, para cada um. Então, eu sei quando eu tenho que repetir, quando eu tenho que modificar a maneira como eu estou explicando. E aqui, pessoal, eu não consigo ver a expressão de vocês. Então, vocês precisam ser muito sinceros comigo, tá? Principalmente na hora de não estou entendendo. Professora, não entendi esse passo. Professora, explica novamente, porque eu não consegui compreender. Porque se vocês não falarem, eu vou tocar o barco, eu vou continuar explicando, e vai ser algo muito assim para mim que vai passar, e sem saber se eu vou precisar reforçar algo ou não, tá? Então, a gente vai precisar dessa sinceridade um com o outro nessa aula de matemática financeira, tá? Em todas as disciplinas de cálculo, a gente precisa ser bem sincero com relação a isso. Se vocês não estão compreendendo, se vocês vão estar cientes do que está acontecendo. Eu esqueci só de fazer uma pergunta, né? Por um acaso, vocês estão vendo que eu estou com a apostila aí? Eu compartilhei a tela do meu computador. Vocês estão vendo o compartilhamento da minha tela? Eu estou com a apostila aberta aqui agora. Eu tinha passado, mostrei a HP ali agora há pouco. Fechou. Estão vendo ali, já vi aqui. Show. Não, tranquilo. Beleza, já vocês estão vendo, tá tudo certo. Alguém ativou meu mudo. Cuidado quando vai colocar e ativar o mudo de todo mundo. Acaba ativando o meu também. Então, aqui na unidade 1, a gente vai ter separado em 4 tópicos. Nós vamos falar, vai ter a apresentação, que a gente vai falar o que é juros, despesas, essas situações todas da área financeira. Tópico 2 vai ser uma revisão de porcentagem. No tópico 3, a gente vai falar de sistemas de capitalização. E o tópico 4, a gente vai falar um pouco sobre a calculadora financeira. Então, assim, ó, aqueles que não baixaram, tá, algum aplicativo da HP no celular, né? Então, esse é o momento para quem está no computador, aí pega o celular lá e baixa o HP 12C no celular. E para quem não tem, quem está utilizando o celular, não se desespere, não se preocupe e depois então faça, né, toda essa baixar o aplicativo, tudo certinho, para que vocês possam fazer esse treino em casa. Já adianto para vocês que é fundamental realizar as atividades da apostila. Quem ainda não pegou a apostila de matemática financeira no Polo, vai lá e pega, tá? Para a gente poder seguir aí com a apostila na mão essa disciplina. É fundamental a gente ter a apostila na mão para poder compreender passo a passo, tá? E fazer as atividades da apostila, gente, é fundamental. Se vocês querem compreender os cálculos que a gente vai estar realizando, vocês precisam fazer, tá, as atividades da nossa apostila. Então, aqui, vamos lá. No tópico 1, a gente tem, então, uma apresentação que ele traz para a gente os conceitos básicos, né? Ó, abri a minha apostila também. Ele traz alguns conceitos básicos e o primeiro parágrafo ele já fala para a gente, né? A matemática financeira é uma disciplina fundamental em nossas vidas, pois através dela aprendemos a resolver cálculos financeiros diversos. Ela fornece instrumentos para podermos elaborar e avaliar projetos de investimentos e ainda tomar decisões diante de alternativas financeiras econômicas. A base que a gente está tendo da matemática financeira, ela vai nos auxiliar muito na disciplina de gestão financeira que a gente vai ter semestre que vem, se eu não me engano. Acho que é no semestre que vem que a gente tem gestão financeira. Então, ela nos auxilia bastante, tá? Essa disciplina, justamente porque aí, como ele vai nos ensinar a mexer na calculadora, a gente vai, por quê, né? A gente vai depois começar a compreender tudo isso, quando a gente for lá falar de payback, quando a gente for falar de taxa de atratividade, quando a gente for falar de todas essas partes da gestão financeira, isso vai ajudar bastante, vai facilitar bastante. Então, dentro da matemática financeira, a gente trabalha com alguns termos. A gente trabalha com o termo de capital ou valor presente, que a gente acaba utilizando aí essas duas siglas. Tá? Então, essas duas siglas elas vão aparecer muito no decorrer aí do nosso estudo, nas unidades.
vai aparecer muito a sigla PV e a sigla C, para quando a gente for falar de valor presente ou de capital, que é a quantia de dinheiro que a gente tem, né, naquele momento. Também tem a questão dos juros, que ela é representada pelo J. Então, os juros, na verdade, é a remuneração que a gente está ganhando em cima de algum capital. Então, ou a gente também, né, não só ganha, né, para quem está recebendo, né, os juros está ganhando, mas quem está pagando os juros, de uma certa forma, está perdendo, né? Então, a gente enxerga os juros aí de duas formas. E também dentro da matemática financeira, quando a gente começa a falar sobre justamente essa parte de capital, a gente tem que entender que o capital ele pode ter um certo risco, ele pode também ser uma despesa, ou também pode sofrer a questão da inflação, ou a parte do custo de oportunidade, né? Então, o detentor do capital que foi emprestado busca uma remuneração. Então, dentro disso, ele pode estar correndo risco, que são as probabilidades de não receber de volta esse capital. Então, quando a gente faz um determinado investimento dentro da nossa empresa, a compra de uma máquina ou um sistema novo que a gente vai estar implantando dentro da empresa, isso tudo gera um risco. E a gente tem que saber fazer riscos calculados dentro da nossa empresa. E também tem a margem de despesas, que são todas as despesas que terá que suportar durante o prazo, inclusive a cobrança do empréstimo, né? Então, despesa é tudo que a gente está tendo de gasto durante aquele período contábil. A inflação, que é a perda do poder aquisitivo da moeda, né, no prazo daquela operação. Então, quando a gente começa a ter taxas, né, a gente vê muito na parte da economia, e isso a gente estudou no semestre passado, dentro da economia, a gente estudou inflação, e a gente sabe como a questão do aumento da inflação, isso pode estar valorizando mais ou desvalorizando menos uma moeda. E o custo de oportunidade são as possibilidades alternativas de aplicação de recursos. Como ele coloca um exemplo ali, né? Um conhecido seu com dificuldades financeiras oferece a você um terreno que é dele por um valor bem menor que o valor real do terreno. Você não pode comprar e fazer um excelente negócio, pois emprestou o seu dinheiro. Então, a gente também tem essa questão da oportunidade que surge, isso também pode gerar para a gente um certo custo também. Então, por isso que a gente fala essa parte de custo de oportunidade. E outras nomenclaturas também que a gente utiliza muito dentro da matemática financeira é a questão de prazo, né, ou número de períodos, que é representado pela letra N. Então, quando a gente fala na questão de tempo, a quantidade de tempo que aqueles juros vai correr, ou aqueles parcelamentos vão acontecer, o número de prestações, enfim, a gente sempre vai utilizar a letra N. Né? Então, N sempre está relacionado a essa questão de tempo. Que esse tempo pode ser de anos, semestres, trimestre, bimestre, meses ou dias. Então, vai chegar lá uma parte da unidade 2 que a gente vai ter que começar também a fazer conversão. A gente vai ter que começar a compreender quantos semestres tem um ano, quantos meses tem dentro de um semestre, ou quantos dias tem dentro de um trimestre. Então, a gente vai ter que começar também nessa parte financeira de conversão, a gente também vai trabalhar bastante, porque quando a gente trabalha um tempo, a gente precisa, às vezes, no nosso enunciado, pode ser que venham tempos diferentes. Uma está falando que emprestou em 20 dias, em 30 dias, e ele quer saber quantos meses lá no final, enfim. Então, a gente precisa sempre equilibrar. Ou fica tudo em meses, ou fica tudo em dias. Por isso que a gente também vai trabalhar novamente essa questão de conversão, vai puxar na memória aí quantos dias tem dentro de um ano, quantos meses tem dentro de um trimestre, e assim vai. Que para alguns, como eu disse, vai ser muito fácil, vai ser muito tranquilo poder compreender. Mas para outros vai ser um pouquinho mais difícil, então aqueles que tiverem dificuldade, a gente vai ter também uma atenção maior. Taxa de juros, a gente representa ela com I, com a letra I, então nas nossas fórmulas, ela tem, então, vai ter sempre aparecendo o I, a gente já sabe que é juros. E quando a gente fala que é juros, a gente está trabalhando a questão percentual. Então, sempre vai ter que, esses juros tem que estar com um porcento ali, né, do lado. Então, a gente vai ter, eu pego muito no pé dos alunos, bastante essa questão de colocar o símbolo. Se eu estou trabalhando
a questão monetária, a questão de dinheiro, ou eu vou colocar no enunciado, na hora de estar escrevendo, que foi R$ 100, e vou escrever, né, vou botar R$ 100, ou eu posso simbolizar também com RS cifrão aqueles R$ 100. Se eu colocar o RS cifrão, beleza, já representei que aquilo é valor monetário, que eu estou falando de moeda. Então, por que a gente precisa ter essa consciência que a gente vai ter que colocar sempre o símbolo? Para a gente poder entender o que o enunciado está pedindo. Principalmente quando a gente chegar lá na prova final, e que, por exemplo, vocês precisarem colocar o valor, né, daquele resultado, se vocês colocarem só PV igual a 100, não é que eles não vão considerar o teu resultado correto, mas vai estar faltando o fator, o símbolo. Então, PV igual a 100, escreve reais, ou PV igual RS cifrão 100. Então, a gente tem que ter esse cuidado, principalmente quando a gente trabalha taxa de juros, a gente tem que sempre lembrar de colocar o símbolo do porcento, tá? Então, e quando a gente está trabalhando a questão de tempo, a gente sempre coloca se é dias, se é meses. Então, N é igual a 1. O quê? Um ano, um mês, um bimestre, um semestre. Então, e escreve semestre, mês, dia. Né? A gente tem que colocar sempre nas nossas respostas. Então, quando a gente estiver praticando as atividades, a gente sempre coloca no final se é R$ 100 ou se é 100 dias, enfim. Tá? A gente tem que trabalhar a questão simbólica também. E ele finaliza falando de montante ou valor futuro, né? Que é a quantidade que eu vou acumular de dinheiro no final daquele meu período, daquele meu tempo que eu estou estipulando. Então, eu quero saber, eu apliquei R$ 1.000 e vai ter uma taxa de 1% ao mês. E eu quero saber, no final de um ano, quantos reais eu consegui acumular. Então, qual foi o meu montante lá no final? Né? Então, o montante é justamente isso, que eu acumulei ou o que eu vou ter no meu valor futuro, tá? Que é simbolizado pela letra M ou pela letra FV. Se vocês perceberem, né, as letras, quando a gente. O N, o J, né, isso tranquilo, mas quando a gente está falando, por exemplo, valor futuro, é FV, porque na verdade esse FV ele está trabalhando a expressão em inglês, né, que é future valor lá. Então, por isso que é trocado, tá? Então, e por que ele, professora, mas por que raiz ele não coloca o FV, o VF e não o FV? Porque na calculadora, a gente não trabalha com as expressões, na calculadora HP, a gente não trabalha com as expressões em português, a gente trabalha com as expressões sempre em inglês, então por isso que a gente fala que é PV, que é Present Valor lá, né, não sei falar valor em inglês, mas eu sei que aí a mesma coisa para o FV, né, por isso que a gente vai trabalhar essas siglas e vocês já podem perceber aqui na própria calculadora que a gente tem, né, um botão para N, um botão de I, um botão de PV, um botão de FV. Então, já começam a perceber que são nomenclaturas, são botões que a gente tem dentro da nossa calculadora financeira também. E quando a gente fala de prestações, a gente fala de PMT, que são os pagamentos ou recebimentos que a gente vai ter aí ao longo, né, do período. Então, quantas parcelas, né, quantas prestações a gente vai estar fazendo essa realização financeira. E também na calculadora a gente aparece esse botão também de PMT. Até aqui tranquilo, tudo certo, tudo tranquilinho, tudo de boa, bem tranquilo. Tópico 2. Tópico 2, então, nós vamos fazer uma parte de revisar um pouco de porcentagem. Então, a gente vai lembrar aí um pouquinho de regrinhas de 3, né? A gente vai começar a utilizar as regras de 3 para poder compreender um pouco aí dessa parte da porcentagem.
Pessoal, pode fechar a câmera aí, qualquer coisa. Deixa eu ver aqui. Isso aqui. Eu vou deixar aberto, né? Porque vai que eu preciso. Eu vou deixar também o Word aberto. E também pode ajudar. Conceituando a porcentagem. Porcentagem é o valor que encontramos quando aplicamos uma razão sem decimal a um determinado valor. Parece complicado, mas não é, pois, na verdade, os cálculos são simples. Como o nome, porcentagem já diz, porcentagens por 100 ou sobre 100. Então, a gente já consegue entender que quando eu falo 10%, é 10 sobre 100, ou seja, é o 10 que está sendo dividido por 100. Então, aqui ali, né, na própria... Eu gosto muito da apostila de matemática financeira, porque ela é bem detalhada, assim, ela é bem bacana, a gente consegue compreender bem, só na leitura a gente consegue entender certinho que ela é bem detalhadinha. Então, aqui ele coloca, né, que, então, se eu quero saber quanto que é 10% de 5 mil, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que primeiro fazer o 10%, ou seja, 10, que vai dividir o meu 100 e depois multiplicar o 5 mil. Então, na calculadora eu posso fazer 10, que divide 100, e aquele resultado multiplico por 5 mil. Ou, como é muito mais comum, né, a gente utilizar dentro da calculadora, já diretamente, né, o símbolo da porcentagem, né, quando a gente quer, a gente só vai, né, quando a gente utiliza a calculadora normal, a gente coloca 5 mil, que multiplica 10% igual, não, 500, né, que aí ele multiplicou 5 mil pelo 500. A gente já sabe que dá ali os 500, muita gente já faz direto, né, menos 10%, né, tem muita gente que já, eu quero quando é porcentagem, quanto que vale, né, então, na calculadora a gente utiliza muito o símbolo da porcentagem, isso na questão automática. Aqui, na verdade, ele só está, então, fazendo o passo a passo para a gente poder entender como é que funciona. Ele também deu um outro exemplo, que é 2,5% de 10 mil, onde ele pegou vou pegar aqui a calculadora, o 2,5, ele divide por 100, né? Porque ele pegou 2,5 e dividiu por 100, e depois ele vai multiplicar por 10 mil. E dá 250, tá? Então, ele fez as duas formas de trabalhar ali. Professora, beleza, eu entendi que a gente tem que pegar os 2,5, que eu vou dividir por 100, o resultado que dá, eu multiplico por 10 e eu vou achar que 2,5% de 10 mil é 250. Mas ali naquela solução 2, eu já não consegui compreender por que ele colocou 10 mil dividido por 100 e multiplicou por 2,5. Então, aqui ele só fez a troca, né? Ele jogou esse 100, jogou para debaixo aqui dos 10 mil e acabou meio que fazendo, sabe, aquela questão dos cortes dos zeros, não sei se vocês vão lembrar, quando a gente fazia a regrinha assim, né, de divisão, ó, nessa parte aqui da solução 2 aqui, ó, que aí a gente, deixa eu até aumentar, quando a gente pegava e corta esse zero, corta o zero de baixo. Corta um zero de cima, corta o outro zero de baixo. Aí sobrou 1. Então, ou seja, eu vou multiplicar 100 por 2,5. Vocês conseguem lembrar disso? Deixa eu ver. Vocês lembram? Fazem um joinha aí para mim se vocês lembram disso. Os cortinhos do zero.
Então, também a gente pode fazer dessa forma. Tá? Aí, aqui, vamos lá, né? Ele já começa, se a gente for também trabalhar regra de 3, né? A gente consegue trabalhar a regra de 3 em qualquer parte da porcentagem, né? Então, se eu quero saber... Se a gente quer saber quanto que vale uma porcentagem X de um valor total, a gente consegue também trabalhar com a regra de 3. Ele dá o exemplo aqui 3 e a gente consegue perceber isso, né? Ele coloca lá, uma duplicata sofreu um desconto de 12%, sofreu um desconto de 12%, resultando o valor líquido de R$8.000. Qual era o valor inicial da duplicata antes do desconto? Então, ele tá. O que a gente tem que voltar a interpretar, né? Aqueles que têm um pouco de dificuldade com a matemática. O que a gente tem que interpretar? Entender o problema. Entender o que ele está pedindo. Então, ele quer saber qual foi o valor inicial da duplicata. E toda vez que a gente fala de valor inicial, a gente quer saber quanto que vale o 100%. Tá? Então, a gente já pode colocar isso como regrinha. Toda vez que aparecer qual o valor inicial, o que ele quer saber? O valor que vale a 100%. Ou seja, a gente não sabe o valor do 100%. A gente sabe apenas o valor que representa os R$8.000, que é referente a 12%? Não. Aí é que está o cuidado que a gente precisa ter. Porque os R$8.000 é o resultado do desconto de 12%. O R$8.000 é considerado o valor que teve desconto de 12% do valor inicial. Ou seja, o R$8.000 corresponde a 88%. Vou falar de novo, porque às vezes pode ser que alguém não tenha compreendido. Porque eu sei aonde que empaca, às vezes, nos cálculos de vocês. Então, não adianta, né, a gente pegar lá na regra de 3, por exemplo, desse cálculo que ele está nos fazendo aqui. Por exemplo, ele chegar e colocar... Ele vai colocar assim, então, 8.000. Na regra de 3, o que a gente tem que lembrar, né? Vamos, primeira situação da regra de 3. A gente está trabalhando com dois símbolos, né? A gente está trabalhando com percentual e estamos trabalhando com valor monetário. E na regra de 3, a gente tem que lembrar que valor monetário fica embaixo de valor monetário. Porcento fica embaixo de porcento, né? Então, por isso que o 88 e o 100% estão embaixo do outro, e o 8.000 e o X aqui estão embaixo do outro. Então, a gente tem que lembrar que porcento fica embaixo de porcento, real fica embaixo de real. Então, por isso que o 8.000 ficou aqui e o 88 ficou aqui. O 88% ficou aqui. Né? Não preciso colocar a porcentagem de novo nesse caso, porque eu já configurei aqui a minha regra de 3, colocando, né, a unidade de medida. E aí, como a gente falou, eu quero saber qual foi o valor inicial. E o que quer dizer sempre o valor inicial que a gente comentou? O 100%. 100%. Então, a gente tem aqui a regra de 3. E como é que faz regra de 3? Né? É aquela multiplicação cruzada. Mas vamos focar aqui de novo no 88%. Se a gente colocar 12% aqui e fazer a referência que 8.000 é igual a 12%, vai dar errado a nossa conta. Porque, na verdade, como eu disse, né, o 8.000 foi uma duplicata, sofreu um desconto de 12%. O resultado foi de R$8.000. Então, ou seja, 100 menos 12, que aí vai dar o 88.
eu bato bastante na tecla disso, porque isso aqui adora cair em prova, tá? Então, por isso que eu bato bem, eu costumo frisar essa situação, porque tem gente que às vezes se perde, e até aquele que fala que entende de matemática, se perde às vezes numa besteira dessa. Então, por isso, se você está com o seu livro na mão, nesse exemplo que a gente está falando, do exemplo 3, você pode colocar lá, ó, que valor inicial, puxa uma setinha aqui, assim, ó, puxa uma setinha e escreve. Valor inicial representa 100%. Escreve aqui, pega a apostila e escreve. Ou se você está com outro caderno, escreve. Valor inicial é igual a 100%. E quando a gente fala aqui, ó, de cuidar do desconto, tá? Ele sofreu um desconto de 12%. E o valor final foi de 8%. Então, ou seja, não é 12%, não representa a 8%, representa a 88%. Então, a gente tem aqui, né, a parte... Tem que abrir. Na regra de 3, a gente, então, trabalha a questão do cruzar, né? A gente, então, sabe que multiplica esse por esse e esse por esse, né? A gente faz o método do cálculo em cruz, né? A gente cruza. Ou seja, o que a gente vai fazer na regra de 3? Nós vamos, então, multiplicar 8.000 e vai multiplicar aqui, né? Aqui a gente tem que... Eu vou utilizar... o ponto para a gente referenciar a multiplicação, tá? Porque a gente vai ter o x como uma incógnita ali. Então, eu vou pegar 8.000 e vou multiplicar por 100. Eu estou fazendo a regra de 3, né? Que é o método cruzado. E vou fazer o 88, que vai multiplicar o x, certo? E aí, como é que a gente faz primeiro? Vamos lá, vamos multiplicar o 8.000 por 10.000, que vai dar 800.000. 800. É isso mesmo, tá certo. E do outro lado ficou 88 igual a que multiplica por x. Aí agora vem a nossa memória, né? Tudo que está multiplicando de um lado da equação passa para o outro lado dividindo. Tudo que está dividindo de um lado passa multiplicando. Tudo que soma de um lado passa subtraindo, e tudo que está subtraindo de um lado passa somando, né? Não sei se vocês lembram aí dessa regrinha, né? Dentro da regra de 3. Então, a gente tem aqui a multiplicação. Então, 88 está multiplicando. Eu vou passar para o próximo, para o outro lado, então, dividindo. Então, eu vou pegar os 800.000 e vai ser dividido pelo 88 igual. Então, eu vou pegar lá a minha calculadora, vou pegar os 800.000, vou dividir por 88. 9.090, 90, 90, 90, 90, 90, 90, que isso quer dizer que é igual a 1, porque depois a gente aprende a fazer essa questão de arredondamento lá no método quantitativo. Mas aí eu vou mostrar para vocês depois que na calculadora financeira ela já faz arredondamento já diretão, assim, é bem legal. Depois eu mostro para vocês. Então, deu 9.090 com 91 centavos. Então, x é igual a 9.090 e 91. Vamos lá agora. Isso aí é o quê? É porcentagem ou é real? É real. Então, se eu estou trabalhando com real, o que eu tenho que falar no final? Reais. Que era o que eu estava falando para vocês o tempo todo, da importância da gente finalizar com a unidade de medida que a gente está trabalhando, tá? Então, a gente tem aqui o valor inicial daquela duplicata. Então, a duplicata que a gente está falando ali
No exemplo, ela teve, então, esse valor de R$ 9.090,91, que era o significado do 100%. Então, se agora eu pegar esse valor e fazer menos 12%, eu chego no 8 mil. Entenderam por que a gente não podia ter colocado que o 8 mil era igual aos 12 mil reais, era os 12%? Porque os 12%, na verdade, foi tirado daqui de R$ 9.090. Certo? Vamos partindo, então. Ó, aqui até na nota da apostila, ele até deixa muito clara essa parte, né? Que muitas pessoas tentam aplicar os 12% sobre o 8 mil para encontrar o resultado, que não é o certo. Mais uma aqui, ó, que aparece pra gente. Mais um exemplo que a gente vai fazer aqui. Carlos comprou uma motocicleta por R$ 10.300 e revendeu por R$ 12.000. De quanto por cento foi o lucro do Carlos? Então, vamos lá. Vamos iniciar de novo, vamos ler o nosso enunciado. O Carlos comprou uma motocicleta por R$ 10.300. Então, o valor inicial do Carlos é R$ 10.300. Fechou? Então, tudo que é valor inicial, o que a professora falou no exemplo anterior, representa 100%. Então, a gente já sabe que R$ 10.300, se é o valor inicial, vai representar 100% na minha equação. Continuando. E revendeu por R$ 12.000. Então, ou seja, o meu valor final foi de R$ 12.000. Aí ele perguntou, de quantos por cento foi o lucro do Carlos? Então, eu preciso fazer qual é o meu valor inicial, o meu valor final que eu vendi, foi de 12 mil. Eu tenho o meu valor inicial, que foi de 10.300. Então, a diferença de 12 mil para 10.300 vai ser o quê? O lucro que eu vou ter, que vai ser de R$ 1.700. Aqui ele fala que a gente também pode fazer uma regra de 3 simples, que ele coloca da seguinte forma. 10 mil, vamos fazer aqui também. Ele coloca lá, né? Real, vamos fazer lá. Real em cima de porcentagem, e real com real, porcentagem de porcentagem. Qual foi o valor inicial? 10.300. 10.300, o que a professora falou? Representa a 100%. Ele quer saber qual foi em porcentagem que ele ganhou em cima dessa venda. Então, ele quer saber o percentual do lucro. Então, por isso que a gente achou 1.700, né, que foi a gente vendeu por 12, a gente comprou por 10 mil, vendeu por 12, a diferença foi o nosso lucro de 1.700. 1.700 representa quantos por cento? É isso que a pergunta tá falando. Então, a gente vai pegar 1.700, é o nosso X. Aí a gente faz lá, regrinha de 3, que é a parte, que é a questão, né, que a gente colocou. Cruzada, esse por esse e esse por esse, certo? E a gente continua aqui. Então, é 10 mil que vai multiplicar por X igual a 1.700 que vai multiplicar por 100. 10.300 igual, multiplicando por X, igual 1.700 que multiplica por 100, vai dar 170 mil, 170 mil, 170. Aí, de novo, tudo que multiplica de um lado vai passar dividindo para o outro. Então, eu estou multiplicando 10.300, eu vou passar para o outro lado dividindo. Então, vai ficar
X igual a 1.000, que divide 10.300. X é igual a... Então, a gente pega a calculadora. A professora, mas já tá ali. Não, mas a gente tá fazendo para quem não tá compreendendo, compreender. A gente tem que ter paciência nessas horas que envolvem matemática, porque tem coleguinha que precisa compreender. Que deu 16,50. Então, vou botar aqui, x é igual a 16,50. 16,50 o quê? Reais ou porcentagem? Porcentagem. Então, opa. 16,50%. Nunca esquece de colocar no final da nossa conta a unidade de medida que a gente está utilizando, certo? Dúvidas até aqui? Tudo certo? Vou seguir, por exemplo, 5. Qualquer coisa, abre o áudio e pergunta, Pro, faz de novo? A gente faz, não tem problema nenhum, tá? Por que eu estou fazendo bem, assim, essa parte aqui de porcentagem, a gente vai trabalhar bastante, tá? Na unidade 2, se eu não me engano, essa questão de regra de 3. Quer ver? É bem isso mesmo, a gente vai acabar utilizando bem na unidade 2. E aí, por isso que eu costumo fazer ela bem alguém já. Exemplo 5. Exemplo 5, então, a gente tem ali. Uma pessoa vendeu uma casa por 35 mil, com um lucro de 8,5% sobre o preço da compra. Por quanto ela havia comprado essa casa? Vamos lá. De novo. Vendeu por 35 mil. Se eu estou vendendo por 35 mil, esse é o meu valor final, porque eu já estou vendendo por esse valor. Ou seja, quando eu comprei, tinha um valor, né, menor, porque ele já disse que eu tive um lucro. Eu poderia também ter tido um prejuízo. Então, eu tive um lucro. Então, ou seja, os 35 mil é o valor que eu tive, mais o valor da minha compra, mais 8,5%. E o valor inicial, referente a 100%. A gente volta lá naquela do exemplo 3. E o que eu falei? Todo valor inicial se refere a 100%. Então, aqui ele quer saber justamente isso, né? Qual foi o valor da casa no início? Então, o valor inicial é igual a 100. Então, ele quer saber o valor que representa 100% na minha equação. Por isso que ele colocou ali, ó, que o valor 100% da minha equação corresponde à casa inicial ali, o valor da casa inicial. Tá, professora. Beleza, já entendi que a gente tem que descobrir o que é o valor de 100%. Só... E como é que vai ser aí esses 35%, né? Você tinha falado que quando era lá, eu não podia fazer multiplicar por o 8, os 12% antes, quando era o prejuízo, o desconto lá, e agora como é que fica nessa situação? Eu não tive um lucro. Então, isso quer dizer o quê? Que em cima do valor original, eu tive mais 8,5 de lucro. Ou seja, lá, quando a gente falou de desconto, eu descontei do 100%. Aqui eu estou falando de lucro, eu estou falando de algo que acrescentou. Então, por isso que agora eu somo ao 100%.
Então, toda vez que a gente fala de lucro, eu vou falar de uma soma de 100%. E volta lá, isso pode até escrever aqui, ó, circula a palavra lucro e traça bota um lembretezinho aqui, ó. Lucro sempre soma com o 100%. Então, por isso que eu vou somar 100% mais 8,5. E volta lá na outra, na dos 12% aqui, ó. E faz também essa observação. Quando eu estou trabalhando com desconto, aí faz aqui, ó, um tracinho. Eu subtraio de 100%. Então, quando a gente fala de desconto ou, tá, que pode não só apenas aparecer desconto, mas também quando aparece a palavra prejuízo, eu sempre vou subtrair de 100%. E se eu estiver falando de lucro, eu vou falar de somar com o 100%. Tá? Coloca isso aí em algum lugar da tua apostila, porque isso vai ser para vocês poderem lembrar, né, que lá na frente vai aparecer isso novamente e vocês vão saber decifrar quando vocês vão ter um adicional ou quando vocês vão ter um desconto de 100%. Volta, então, voltamos. Então, eu tenho lá os 35 mil, que correspondem a 100% mais 8,5%, certo? Que foi o que a gente tinha falado, que eu vou acrescentar. Ou seja, que corresponde a 108,5%. E ele quer saber o quê? Por quanto ele havia comprado a casa, ou seja, ele quer saber o valor original da casa. Então, o valor original a gente não sabe, é o X, que a gente vai achar. E valor original, o que a gente sempre falou que é? 100%. Seguimos, então. 108,5 que multiplica o X, que é igual a 35 mil, que vai multiplicar por 100. 108,5 multiplica o X igual a 350 mil. Não, é 3, muito mais. Vou fazer aqui. Aqui. Eu coloquei a quantidade certa de zero, coloquei 5 zeros. Na verdade, corresponde a 3.500.000, né? Isso aí. Qualquer coisa, se eu tiver errado, gente, vocês abrem aí o áudio e falam, pro, acho que você fez alguma coisa errada. Pega a calculadora. Na dúvida, pega 35 mil e multiplica 100 e divide por 108,5, que vai dar 32.258,06 centavos. Então, aqui, né, vamos fazer certinho. A professora estava fazendo certinho até agora, então, esse aqui, que vai dividir, porque o que estava multiplicando passa para o outro lado dividindo, 108,5, x igual a 32.200 6 centavos. Que moeda que eu estou trabalhando? Reais. Ou, o que eu posso também fazer? RS cifrão e tirar os reais daqui. Nunca esqueça. Professora, mas na apostila não tá assim. A apostila deveria estar, porque, né?
fez coisa que não devia. Devia aprender a ensinar da maneira correta, que aí depois cobram vocês isso na prova, aí vocês, né, falam que eu não aviso, mas eu aviso e sempre pego no pé de vocês, para toda vez que vocês forem trabalhar, nessa parte agora de cálculo, sempre colocar a unidade de medida que a gente está trabalhando. Reais, né, porcentagem, enfim. Até aqui, tranquilo? De boa? Posso seguir? Aqui também no Dicas, ele também fala, né, sobre a questão ali que eu trabalhei com vocês, de falar sobre, de descontar ou aumentar do 100%. Tem alguém que não está entendendo? Pode falar. Quem não está entendendo, coloca um coraçãozinho ali no bate-papo. Não aparecer nenhum. Se aparecer um coração, é porque tem alguém que não está entendendo. Exemplo 6 agora. Beleza. Ótimo. Se tá tudo tranquilo. Tô indo, hein? Tô indo. Depois vocês não reclamem. Tô seguindo. Mas eu vou falar também que as videoaulas dessa disciplina lá no AVA de vocês está maravilhosa, tá? O professor também lá da videoaula, ele é bem bom, bem bom. Explica bem detalhadinho também. Exemplo 6. Um comerciante que não possuía conhecimentos de matemática comprou uma mercadoria por R$ 200. Acrescentou a esse valor 50% como margem de lucro. Certo dia, um freguês pediu um desconto na mercadoria e o comerciante concedeu um desconto de 40% sobre o valor do novo preço, pensando que teria um lucro de 10%. Consulte se o comerciante teve lucro ou prejuízo. Qual foi esse valor? Então, aqui, a gente não tem que se desesperar e já ir meter os pés pelas mãos. Aqui já é um problema que vai exigir um pouco mais, né, da gente compreender a parte de cálculo. Então, a gente tem que ir passo a passo. Um comerciante que não possuía conhecimento de matemática comprou uma mercadoria de R$ 200. Então, qual é o meu valor inicial de tudo isso? R$ 200. Então, ele coloca aqui na solução, custo da mercadoria, R$ 200. Beleza. Acrescentou a esse valor 50% como margem de lucro. Então, o que eu vou fazer? Achar 50% de R$ 200 e achar o valor que ficou essa minha mercadoria. Então, aqui professora, bem básico, a gente sabe, né? Bem tranquilo, até aí, né? 50% de 200 é fácil, né? Então, beleza. Valor inicial era 200, que representa a 100%. E o valor que eu quero achar, o X, que representa a 50%. O que a gente vai fazer? 100% que multiplica X, que é igual a 200, que multiplica 50. Então, tudo que tá, a gente faz primeiras multiplicações ali, né? Aqui vai dar... Ixi, gente, tem hora que a calculadora aqui mental não funciona, sabe? Nem com conta tão básicas assim, ela sabe, pelo amor de Deus, você não sabe quanto que é 200 que multiplica 50? Não, tem hora que dá os brancos. 10 mil. Eu amo uma calculadora. Tem um pouco raciocínio lógico na cabeça, de rápido, assim. O 100 que está multiplicando, passa dividindo. Que divide. Que vai dar 100. Isso a gente já sabe. Que divide 100. Vamos lá.
Ai, professora, é tão óbvio que você está perdendo tempo. Estou, porque eu gosto de mostrar para ele que não está entendendo de onde saiu os 100 reais. Então, 100 reais é o lucro. Fechou? Aí aqui, ó. Então, por isso que ele colocou 100 reais aqui. Beleza. Então, o preço de venda da minha mercadoria é 300 reais, porque a gente pegou os 200 do inicial, mais os 50% de lucro, que era 100 reais, e deu 300 reais. Desconto concedido de 40%. Então, eu vou pegar agora os 300 reais, minha moça. Bora lá colocar na regra de 3. Então, eu tenho 300 reais, que corresponde a 100%. E eu quero saber quanto que vai ser o 40% de desconto. Então, desconto a gente tira 100. Branco do que eu ia falar. Eu quero saber quanto é que foi o desconto concedido, tá? 140. Quer saber quanto que vale 40% do valor original, quanto foi o desconto concedido. Então, a gente pegou lá 100%. Ai, vou desligar essa luz, tá? 100% que multiplica x, que é igual a 300, que multiplica 40. Então, vai pegar o 100%, que multiplica x, que é igual, por uma calculadora, como eu já falei para vocês, então eu faço cálculos bem básicos também, da 12.000. Não sou dessas de que calcula tudo na cabeça. Que está multiplicando de um lado, passa dividindo para o outro. X é igual a 12.000, que divide 100. X é igual, tenho lá 12.000 na calculadora, divido aqui por 100, que vai dar 150 reais. Então, 40% corresponde a 150 reais, certo? Então, foi o que ele colocou aqui, ó. Desconto concedido de 40% foi de 120 reais o desconto que eu concedi. Então, o meu produto, ele estava à venda por 300 reais, eu concedi 40%, ou seja, 120 reais de desconto. Vou pegar o 300 menos os 120, então eu vendi a minha mercadoria por 180 reais. Então, portanto, o comerciante comprou a mercadoria por 200 e vendeu por 180. Então, resultando um prejuízo nessa negociação, né, de 20 reais. Então, ele achou, né, que estava lá fazendo, né, um bom negócio, mas no fim ele percebeu que ele vendeu a sua mercadoria por um valor menor do que ele havia comprado, né? Então ele acabou tendo aí um prejuízo. Então, a gente tem que ter cuidado, né, quando realiza esses tipos de problemas que vai aparecer bastante ali na autoatividade de vocês, tá? Então, eu sempre recomendo fazer passo a passo quando aparecer essa situação. Vendi, coloquei uma porcentagem, uma margem de lucro e depois eu concedi um desconto de tanto. Então, a gente precisa fazer passo a passo, igual está aqui no exemplo 6. As autoatividades, eu vou deixar vocês fazerem, tá, em casa, e aí semana que vem eu vou escolher algumas para a gente poder fazer de novo juntos, tá? Então, vão lá, pratiquem, e aí depois a gente corrige algumas autoatividades. Como vocês sabem, é raro parar a aula para ficar corrigindo a autoatividade, mas como a gente precisa, é uma disciplina que vai exigir um pouco mais da gente agora, por questão de ter cálculos, né, questão de ser matemática, eu vou sim, depois que vocês fizerem, na semana que vem, a gente inicia a nossa aula fazendo algumas atividades desse tópico 2, beleza?
Ixi, aconteceu alguma coisa aí que eu não consigo enxergar vocês. Pronto, você está compartilhando a tela da apostila, para mim não aparece. Está assim, né, que aparece. Respondo que ela não é. Ah, obrigado. Para mim só vejo ela aqui também. Aparece. Vou falar com ela, para mim aparece. Se eu clico no aplicativo, pensar na missão de novo novamente. Obrigado aí por vocês se ajudando. Eu não vejo o bate-papo de vocês, tá? Legal. Valeu aí pela iniciativa de um ajudar o coleguinha. Vamos ver. Quem é que falou que não estava me vendo aí? A Thaís, né? A Thaís. A Thaís. Thaís, tá por aí? Já tá vendo a minha tela compartilhada agora ou não? Eu mexi no botãozinho aqui, vai que, né? Vou ver se a Thaís tá aí. Não, a Thaís acabou saindo. Mas eu acabei mexendo ali no botão. Uma dessa pode ter dado aí. Vou compartilhar de novo aqui, caso alguém ainda não entrou no grupo nosso do WhatsApp. Vamos continuar, então? Até aqui, tranquilo, beleza? Estamos indo. Já vamos para o tópico 3. Vou dar uma pausa só para fazer um pipi house. A gente bebe água o dia inteiro, vou só... Uma pausa, pessoal, para beber uma água, para ir no banheiro. Já volto. Eu vou explicar para vocês. Eu não me recordo, mas aí qualquer coisa a gente trabalha, usa esses 4 encontros dessa disciplina só para matemática financeira. E depois a gente usa o primeiro encontro da próxima disciplina para a gente falar sobre o paper, tá? Aí aqueles que não estão com... Aqueles que não estão com o grupo, que é o caso do Josué, né? A gente vai encaixando os grupos aí, tá? Porque eu sei que alguns grupos foram desfalcados aí ao longo do período, porque teve deixas, né? Alguns foram para outros cursos, enfim, aí a gente refaz isso aí. Rangel, tu é só essa disciplina, tá? Tô só te liberando hoje, porque as outras não vai te resolver de nada. Ou tu muda, então, para processos gerenciais, você vai com a gente até o final. Vai querer fazer outro curso? Dá nem só. Podemos negociar. Ó, viu? Ah! Até o final dessa disciplina, você vai falar assim, acho que eu vou para processos gerenciais. Não vou largar, não vou largar. Bora, vamos lá. Tópico 3. Tópico 3, a gente fala sobre sistema de capitalização. Esse sistema de capitalização, a gente entende, né, que é para a gente saber como a gente vai estar investindo, né, o nosso capital para poder ser aplicado a uma certa quantia de juros, e aí dentro disso a gente vai ter lá no final desse sistema de capitalização, a gente vai ter um montante. E o sistema de capitalização, ele é dividido em 2 sistemas. Ele é dividido em sistemas simples e composto. Então, a gente tem o sistema de capitalização simples,
que é quando a gente utiliza os juros simples, e quando a gente fala de sistema de capitalização composto, estamos falando de juros composto. O sistema de capitalização simples, os juros é gerado em cada período. Os juros que é gerado em cada período é constante e igual ao produto do capital pela taxa. Quando a gente fala, né, de capitalização simples, é algo que não é muito utilizado no mercado. Tá? Vocês vão perceber, né, que a capitalização composta, ela é muito mais utilizada, porque a gente dá valor, né, na moeda ao longo do tempo. Então, a gente fala que é o juros sobre juros. E na simples, não. Né? Na simples, a gente vai fazendo sobre o valor, sempre sobre o valor inicial. A gente não coloca esse valor da moeda atualizado ao longo do período, ao longo do ano, né? Enfim. Então, a capitalização simples, o juros simples, a gente sempre vai falar que vai estar baseado ao valor inicial da nossa capitalização. Então, aqui ele dá um exemplo para a gente, né? Um capital de R$1.000 foi aplicado durante 3 anos a taxa de 10% ao ano, em um regime de juros simples. Calcule o montante a ser resgatado. Então, aqui, a gente sempre vai trabalhar, se eu coloquei um capital de R$1.000, esses 3 anos vão ser sempre em cima de R$1.000. Então, no primeiro ano, é o que está aqui, ó. No primeiro ano, os juros gerados então eu vou pegar R$1.000, que foi lá o meu valor inicial, vou aplicar R$10.000, que é igual a 100. No segundo ano, por mais que eu já tenha sido remunerado com R$100, eu ainda vou fazer a conta sobre R$1.000, que foi o capital inicial que eu investi na minha poupança. Então, a gente sabe que poupança não é assim, gente, eu só estou falando, né? Mas aí eu vou pegar lá, o valor inicial, qual foi para o segundo ano? Foi o valor inicial da minha capitalização, R$1.000. No segundo ano, foi gerado 10%, R$100. No terceiro ano, a mesma coisa. Peguei lá o meu valor inicial, multiplico pelos 10%, tenho R$100. Ou seja, no final dos 3 anos, eu tive aí um montante de R$1.300, porque eu investi inicialmente 1.000 e ao longo dos 3 anos eu ganhei 300. Então, eu ganhei R$1.300. Então, meu montante no final dos 3 anos deu R$1.300. Aqui, ele faz para a gente essa tabela, né? Então, o que eu costumo... Deixa eu ver se eu consigo copiar, que eu gosto de... Quando eu trabalho no quadro, eu trabalho com bastante flecha. Já sei. Screen. Tudo na improvisação, né? Uma coisa louca. E a gente ser isso. Ahá! Vai desfocar um pouquinho, mas beleza, só para poder aumentar aí. Então, aqui a gente vai... Essa tabelinha, ela é bem interessante, a gente acaba utilizando essa tabela também para poder fazer, às vezes, algumas atividades, que aí fica fácil da gente compreender. Então, ele falou para a gente que nós investimos, vamos supor lá um investimento de 3 anos, e eu coloquei R$1.000 para investir, certo? Então, foi colocado os R$1.000. Então, no ano 1, eu coloquei R$1.000. E ele disse que era a juros... a juros simples. Então, e ele falou que seria trabalhado 10% ao ano. Deixa eu só. Então, 10% ao ano. Então, todo o meu capital vai ser trabalhado com 10%. Então, por isso que ele foi lá. Pegou meu capital no primeiro ano. Era 1.000 de investimento inicial. Pego 100%, pego 10%,
para poder trabalhar o meu juros. Quanto é que foi meus juros? 100. Então, meu montante no final foi de 1.100. Então, aqui, aqui ele fez, multiplicou por 10% e deu igual a 100. E aí, eu peguei o 1.000 mais 100, 1.100. Aí, no próximo ano, no ano 2, eu vou fazer sobre o 1.100? Não, eu vou fazer sempre pelo meu valor inicial. Vou pegar 1.000, que vai multiplicar por 100, desculpa, vai multiplicar por 10%, que é igual a 100. Beleza. Então, eu vou pegar o meu montante do ano 1, que era R$ 1.100, mais o 100 do ano 2, que vai ser igual a R$ 1.200. Então, R$ 1.200 é o final do ano 2. Então, aqui eu tomei. Esse negócio aí. Aqui eu somo, então eu peguei 1.100 mais 100 do ano 2, eu finalizo o meu ano com 1.200. Vou para o ano 3. Ah, meu capital. Qual capital que eu vou trabalhar? O inicial, que eu coloquei lá no ano 1, R$ 1.000. 1.000 que multiplica por 10%, que é igual a R$ 100, que é o juros do meu ano 3, então deu 100. Ah, então eu vou lá pegar o 1.200 do ano 2, mais o 100 do ano 3, que vai me dar o montante de R$ 1.300. Então, aqui, eu somei o meu ano anterior com os meus juros desse ano para poder finalizar o meu montante. Então, o montante final, o meu investimento final, teve R$ 300 de lucro. Aí a gente fala, vamos para o juros composto. Nesse sistema de capitalização, os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Os juros são capitalizados e, consequentemente, rendem juros. Esse sistema também é conhecido sobre juros sobre juros. Então, olha lá, o principal. Os juros de cada período são somados ao capital para o cálculo de novos juros nos períodos seguintes. Olha a diferença. Investir R$ 1.000 é o mesmo enunciado. Investir um capital de R$ 1.000 durante 3 anos sobre uma taxa de juros de 10% ao ano, sobre o regime de juros composto. O cálculo do montante final foi de... Mesma coisa lá. Durante o primeiro ano, eu investi R$ 1.000. Quanto é que chegou no final do ano? 10% a mais, que é R$ 100. Então, no final do ano 1, eu tive lá o resultado de R$ 1.100. No ano 2, também 10%. Então, 10% agora de R$ 1.100, que é R$ 110. Então, eu vou pegar esses R$ 110 e vou somar com o 1.100 do meu ano anterior para a gente ir para o terceiro ano. Eu inicio o terceiro ano com 1.210, que multiplica os 10% da minha taxa de juros ao ano, que vai finalizar R$ 121. Então, eu vou pegar o meu ano que iniciou com 1.210, somo com os R$ 121, e aí vai finalizar o meu ano 3 com R$ 1.331. Vamos para a tabelinha. Deixa eu ver uma outra janela.
Ó, Dia dos Professores está um pouquinho longe, mas se vocês quiserem me dar uma lousa digital, fiquem à vontade, tá? Podem fazer uma vaquinha, juntar aí todos os coleguinhas e dar uma lousa digital pro prof, porque eu acho que a prof merece uma lousa digital. Não é por nada não, mas eu acho que a prof merece. Nossa, tem um pouquinho exagerada nesse aumento. Vou deixar junto, pra gente poder comparar depois. Quando pisca é porque alguém fala. Nós estamos com problemas técnicos com a internet e equipamentos, avisou que ia assistir a aula gravada. Fechou, Emerson, sem problemas. Vocês riem, né? Mas eu falo a verdade. Eu brinco, mas eu estou falando a verdade. Vamos lá. Juros compostos. Como é que a gente analisa, então? Ó, diferente. Aqui, jogo um pouquinho mais pra cá. Vamos lá. No ano 1, iniciei, coloquei. Agora, os juros compostos, a gente pode falar assim, que é de real oficial uma poupança, por exemplo, investimento financeiro, que é o que o banco faz, é juros sobre juros, tá? Então, eu coloquei lá na minha poupança R$1.000 no ano 1, no dia 1 de 2021. Eu fui lá e coloquei R$1.000. No final do ano de 2021, ele falou que eu vou ter um rendimento de 10%, certo? Então, 10% de R$1.000 é igual a 100. Então, eu vou ter lá, somei meu capital com meus juros, no final do meu ano 1 de 2000, no final do ano de 2021, eu vou ter R$1.100. Fechou? Vamos para o ano 2. Então, o ano 2 inicia com esse montante, diferente do capital, da capitalização de juros simples. Já que no composto, eu vou iniciar com o meu montante do ano final do ano 1. Então, eu começo o ano 2, 2022, 1 de 1 de 2022. Eu começo com R$1.100 na poupança. No final de 2022, eu acumulei juros de 10% no ano. Então, eu tenho aqui que 10% de 1.100 é R$110. Então, quantos que eu vou finalizar deixa eu botar aqui, ó. Quantos que eu finalizei o ano 2? Somo o capital, mais os juros que deu o ano, que vai dar o meu montante. Então, eu somo 1.100, mais os juros que deu, que foi 150, que vai dar 1.210. Pego esse 1.210 e vamos começar 2023. Então, 2023 começou com 1.210. Quanto é que vai chegar no final do ano? Vamos pegar os 10% do ano. Então, 10% de 1.210 vai dar R$121. Então, teve lá os juros, que fechou no meu montante de 1.331. Olha a diferença agora. Vou fazer de novo, vou fazer aqui, ó. Eu tenho capital inicial de 1.100. Eu tenho juros do ano que deu R$100, o meu montante de 1.100. Eu pego o meu montante. Peraí. Meu montante, que é a soma do capital mais o meu ano, e esse montante inicia o ano seguinte, que aí vai somar, o que saiu? Aqui, esse eu somo com esse, que vai dar esse aqui, que vai iniciar o ano 3, que vai finalizar o ano 3. Olha a diferença de um para o outro. Aqui no simples, eu só vou somando o montante com os juros, o montante com os juros, o montante com os juros. Olha o zigue-zague do simples. E olha o zigue-zague do montante. É o montante, eu inicio o ano com o montante, mais os juros.
Dá um montante. Ó, o montante de novo veio para o início. Diferente do simples. No simples, eu permaneço igual o meu capital do começo ao final. Ó, é tudo igual, certo? Deixa eu fazer de outro jeito aqui. A gente apanha um pouco, né, nesse spine de gaveta. Já é tudo igual. Os juros também são todos iguais. Modifica só o montante. Ó a diferença. O capital fica diferente e os juros do ano, ele também fica diferente. Então, o que a gente fala que é juros sobre juros? Porque aqui, o ano, no composto, cada ano eu tenho um juros diferente. No simples, já não. No simples, a gente tem todos os anos o mesmo juros. Então, essa é a diferença de um para o outro. A gente consegue enxergar a diferença na própria tabela. Tá? Então, a gente percebe que o capital do simples ele é igual do começo ao fim, porque se baseia sempre no capital inicial. Os juros vão ser sempre iguais, e aí eu vou ter um montante lá, né, de acordo com os juros que eu fui recebendo ano a ano. E no capital, já na capitalização composta, de juros composto, a gente vai trabalhar sempre valor atualizado, juros sobre juros. Tá? Então, se a gente for comparar, né, o simples com o composto, qual que é o mais vantajoso? Isso já foi questão de prova, tá? Só para avisar vocês. Que fez, né? Aparece lá para fazer justamente uma tabela como essa, e aí vocês precisavam no final falar qual foi os juros que é mais vantajoso. Sempre vai ser aos juros compostos, né? Afinal de contas, aqui a gente está, de uma certa forma, lucrando um pouco mais, né? Se trata, por exemplo, de um investimento financeiro, nós estamos ganhando mais. Fechou? Certo? E finalizamos, então, com o tópico 4. Tópico 4, deixa eu ver. Tópico 4 fala sobre a calculadora. Tópico 4, eu vou jogar para a próxima semana. E aí a gente já inicia falando de calculadora. Minto, a gente inicia, eu vou fazer um exercício, pelo menos, do tópico 2, um ou dois exercícios do tópico 2, tá? Eu já tenho sempre 2 selecionados ali que eu gosto de fazer. E a gente faz esses... Deixa eu já deixar aqui, peraí. Já tirar o compartilhamento de tela aqui. Então, a gente inicia a aula que vem, da semana que vem, quinta-feira que vem. Iniciamos fazendo uma correção de 2 exercícios, só para a gente fixar melhor aí o tópico 2 dessa unidade 1. Então, bora fazer, façam os exercícios. O gabarito tá lá na atividade, na trilha de aprendizagem de vocês. Então, pega o gabarito para saber se já está fazendo certo, se está fazendo errado. Mas aí eu vou fazer passo a passo aí de 2 exercícios da autoatividade do tópico 2. E aí, na semana que vem, fizemos esses 2 exercícios e iniciamos o tópico 4, que é onde a gente vai aprender a mexer na calculadora, tá? Aí a gente aprende, então, você que não baixou a calculadora no celular, baixa o aplicativo, ou se não, se tiver no computador, né, enfim, também pode estar utilizando o simulador da calculadora, tá?